Shalom, queridos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos aqui num episódio muito especial do Cristo Vivecast. Nós estamos com dois convidados especiais que vieram de uma certa distância hoje para estar aqui tendo um bate-papo especial e conversando com a gente. O pastor Túlio e o pastor Amarildo. Eu quero receber vocês hoje, pastores, com muita honra, com muita alegria e agradecer por vocês terem feito esse caminho, né, atravessar a Macedônia para vir aqui hoje, para a gente poder ter esse momento de comunhão. Então eu queria que vocês se apresentassem, pastor Túlio e pastor Amarildo, apresentassem para o nosso público, nossos ouvintes aqui, o nome de vocês, a família, o trabalho com a igreja lá. Por favor, a câmera e o microfone é todo de vocês. Amém, amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Túlio Vargas, de Vacaria. Somos da igreja Jesus é o Caminho. Eu sou casado com a Andréia. Tenho uma filha de 17 anos, a Eduarda, né? Estamos aí num trabalho em Vacaria e Antônio Prado, né, com a igreja Jesus é o Caminho. É uma bênção, graças a Deus, estamos crescendo, avançando, um dia de cada vez, né? Maravilha. E Deus está cuidando de tudo, né? Graças a Deus a gente pode contemplar o cuidado, o zelo e o amor de Deus em pequenos detalhes, grandes situações, mas seguimos firmes, né? Graças a Deus. benção. Muito obrigado pelo Que convite, benção. né? Obrigado por essa recepção calorosa, graças a Deus, né? E que Deus siga conosco aqui em todo o tempo, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Obrigado, pastor Túlio. Amém. Pastor Amarildo, se apresenta para o nosso público. A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Eu saúdo todos com a paz do Senhor, o shalom do Senhor. E eu sou mais um servo de Cristo que quero viver a vida fazendo aquilo que agrada ao Senhor, fazendo o ID. Sou lá de Antônio Prado, eu tenho a honra de estar trabalhando, pastoreando juntamente com o pastor Túlio de Vacaria. Temos a igreja em Vacaria, em Antônio Prado, então eu estou em Antônio Prado, como eu moro ali, eu sou o braço direito dele ali. Deus tem grandes coisas sobre a minha vida, eu estou aprendendo muito com esse homem de Deus, e é uma troca, né, com certeza. Então esse momento que estamos passando hoje, poder estar aqui contando um pouquinho da nossa história, o que a gente passou, o que a gente viveu, apesar de sermos pessoas jovens, né, então a vida bateu forte já, né? Bastante estrada de chão a gente pegou, né? Quando eu digo a minha idade, o pessoal costuma dizer, nossa, mas pegou bastante estrada de chão, e lá não tem Cheio de muito buraco asfalto. Então, através desses calombos aí que a gente é cascudo, né? O brasileiro, aí. ele por si só, ele já é cascudo, né? E a gente, então, no ministério, fazendo a obra de Deus, então... E era isso, mais um na fila do pão, mas eu sou um servo de Deus, obediente. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui. Amém. Revendo o amigo que Deus me honrou em conhecer Amém. em São Paulo. Honra foi E que minha. com certeza eu já sabia que Deus tinha um propósito com aquele encontro. Amém. E eu creio que está se cumprindo. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, então, por vocês terem vindo de Vacaria e Antônio Prado até Lajeado, para a gente ter esse momento muito especial. Eu queria aqui abrir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, para a gente falar um pouco, conhecer quem é o pastor Túlio e quem é o pastor Amarildo. Então a gente já sabe que vocês têm, né, uma igreja muito séria, que é a igreja Jesus é o Caminho, com sede em Vacaria, isso, pastor? Isso, sede em Vacaria exatamente. e também em Antônio Prado, né? Exato. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco para os nossos ouvintes aqui, pastor, quem é o pastor Túlio, como tudo começou. A gente teve um bate-papo aqui no começo e foi muito interessante essas palavras que eu ouvi também do senhor sobre esse testemunho de vida que o senhor tem e como diz o irmão Amarildo, né, esse tempo de estrada de chão que a gente pega, né? E começando assim, pastor, a história de vida, o senhor sempre foi de Vacaria, se criou em Vacaria, morou sempre em Vacaria, sua família vem da onde? Você esteve sempre lá? Como é que é essa história de vida, pastor Túlio? Bom, eu sempre fui de Vacaria, né? A minha mãe, no caso, é do Monte Alegre, do refugiado, né? Como eles diziam, a localidade do refugiado. Meu pai, de Muitos Capões,
né? E nós, sempre, eu e meu irmão, de Vacaria. Bom, ali a gente sempre trabalhou, estudou ali, né? A gente cresceu em Vacaria. E quando eu casei com a pastora Andréia, a gente constituiu uma empresa, né? Que no final era a Tulio Automóveis, né? A gente era uma revenda de automóveis. Certo. E ali nós prosperamos muito. No início ali foi algo fantástico tudo que ocorreu, né? E eu sempre conto esse testemunho porque a gente era muito rico do que o dinheiro podia comprar, né? Sempre deixando muito claro que era do que o dinheiro podia comprar, né? Então, a gente estava no ápice, estava assim muito bem de vida, salas comerciais, casas, 68 carros na época, Olha só. né? Me lembro que estava com 3 apartamentos em Itapema, na planta, comprado, Olha só. né? E por uma má administração, sou formado em administração da empresa, mas por uma má administração e por não possuir Jesus no meu barco, por não ter conhecido, né, e ter convidado ele a estar junto, né, na minha vida, algo acontece. O Senhor, o nosso Deus, ele permite que eu perca tudo, mas tudo mesmo. E quando eu digo tudo, não foi com jogo, não foi com prostituição, foi uma má administração e falta de Cristo no barco. E ali ocorre, porque imagine com todos esses imóveis, salas comerciais, casa na praia, 3 apartamentos comprados na planta, contas recheadas, né? Vivia muito bem. E você perder tudo. E você depender de pessoas para seguir, né? E aí algo acontece. E quando muitas vezes eu conto esse testemunho, algumas pessoas perguntam assim: mas se você fala de um Deus tão misericordioso e serve a esse Deus tão misericordioso, como que ele permitiu tudo isso? É que ele precisava, pastor, tratar comigo. Ele precisava tratar no meu eu, o orgulho, a soberba. Eu conto sempre para o irmão Amarildo e também para os obreiros, para a igreja, que se Deus não trata comigo, vocês não conversavam comigo hoje. Porque era necessário agir, era necessário se mover de Deus para quebrar o orgulho e a soberba. Tá. Não passamos fome porque meu sogro dava de comer. Meu irmão, por muitas vezes, colocou gasolina no meu carro para mim poder visitar o pai e a mãe em Santa Catarina. E assim a vida foi. Muitos ajudavam. Naquele momento onde não havia saída, não conhecia Jesus ainda. Mas não havia saída, cheques entrando, o banco ligando. E naquele momento Deus enviava pessoas até na empresa, conhecidos que hoje são obreiros conosco. Olha só. Deus enviava essas pessoas e chegavam lá e perguntavam: por que está aborrecido? O que houve? Ah, eu tenho um cheque para cobrir, tenho uma situação, não consigo. Peraí, eu tenho um dinheirinho lá, eu te empresto. E naquele momento a pessoa emprestava e eu conseguia fazer o giro na empresa. Porque tinha essa credibilidade ainda. Exatamente. Entende? As pessoas ainda não sabiam por completo o que havia acontecido. Mas foi necessário tudo isso, e eu lhe sou bem sincero, eu conto como testemunho de vitória. Tá. Não me entristece, não me aborreço, também a minha família também não. Porque nós visualizamos que nós éramos ricos do que o dinheiro comprava. Mas não tinha o principal, que era a presença de Deus. E aí o que ocorre? Num certo dia, tinha um senhor que trabalha numa seguradora até hoje, o apelido dele é o Pelé, meu amigo. E este homem, ele foi e levou as apólices de seguro, 16 apólices de seguro para a renovação. E o restante ainda não tinha vencido. E ele chega na loja e eu estava de braço cruzado no escritório, na mesa. Meu funcionário para o lado de fora e eu com 4 automóveis só. 4. Os mais velhos que eu possuía ainda estavam ali. E ele chega e ele me vê aborrecido e pergunta: Joel, o que houve? Trouxe aqui as apólices de seguro. E eu digo para ele assim: Pelé, eu não tenho mais condições de renovar. Eu perdi tudo. E ele se apavora e diz: mas como? Como tu perdeu tudo? Olha tantas coisas, olha o valor de tudo isso. Eu perdi tudo. Naquele momento, ele puxa as apólices e começou a numerar e dar o nome. Ah, mas a casa tal, não tem mais nada. Só restava uma casa ainda que estava para venda.
E naquele momento, ele abre a pólice, puxa o talão de cheque, preenche e diz assim, eu vou pagar para você. Olha só. Porque quando a coisa está ruim, ela pode piorar. Mas tem uma condição para tudo isso. Eu disse qual é. E quando eu disse qual é, eu disse assim, não tire da boca das tuas filhas, dos teus filhos, para você pagar para mim, que quem cometeu o erro fui eu. E ele prontamente diz, não, está aqui, eu vou pagar na lotérica para ti agora. Aí, naquele momento, ele diz assim, mas tem uma condição. Eu vou trazer uma missionária aqui. Eu quero que você permita eu trazer essa mulher para fazer uma oração nesse lugar. Tá. E a minha fé era tanta que eu disse o seguinte para ele, se bem não faz, mal também não vai fazer. Imagine a fé do cara, né? Como eu estava. Tá. Naquele momento o Pelé sai e o meu funcionário, na época, que era o Kleberto, ele estava para o lado de fora do escritório. Ele vem e diz assim, seu Túlio, se o senhor permitir, eu peço para minha avó vir aqui. Ela é pastora. E ela vem fazer uma oração pelo senhor. Ele era envergonhado, mas naquele momento ele visualiza algo necessário. Tudo bem, isso era uma quarta-feira, 5:30 da tarde. Sexta-feira, eu visualizo lá no portão, vinha descendo uma senhorinha, bem de idade. Ela e o esposo dela, seu José, vinham vindo. E ele foi ao encontro deles. Pede benção, eu entendi, é o vô e a avó, é a pastora. Vulgo irmã do Coque, né? Irmã do Coque, irmã do Coque, mulher de oração. Aquela mulher vem, ele me apresenta, eu continuava sentado no escritório na mesma posição, não via saída mais para a minha vida. Já tinha experimentado tudo, a minha família já passou as religiões, centro espírita, ubanda, terreiro, tudo nós já tinha passado. Então nós já conhecia tudo, só faltava Cristo. Tá. Eu conhecia tudo que o mundo oferecia, só faltava o principal, a presença de Deus. Entende? Aí o que ocorre? Aquela mulher chega, abre a Bíblia, conta as letrinhas para poder falar, com toda a limitação dela, faz uma oração de 30 segundos, e no meu íntimo eu dizia assim, o que isso vai mudar na minha vida? Mal eu sabia o que estava ocorrendo ali. Ali estava ocorrendo a virada de chave, a transformação. E eu pensava assim, o que isso vai mudar na minha vida? Amém. Naquele instante ela vai embora, sai e diz assim para o neto dela, esse aí nunca vai entrar numa igreja. Então veja como era o orgulho e a soberba daquele Túlio. Naquilo o esposo dela volta, seu José, e diz assim, com muito limitado para falar, mas uma pessoa maravilhosa, abençoada, amo eles demais. Ele volta e diz assim, hoje tem culto, e é às 8. E naquele momento, eu pego e digo assim, às 8 eu estou lá. Porque não tinha mais saída. Não tinha mais saída para a minha vida. Eu entendi, eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais onde buscar. Entende? O que ocorre? Chego em casa. Chego em casa e digo para minha esposa, vou me arrumar que eu vou na igreja. O quê? Daqueles gritão louco? Estou indo para lá. Fui, pastor. Chego numa igreja, homens do lado, mulher de outro, doutrina ferrenha. Chego ali, a hora que faz o apelo, o que acontece? Eu corro de onde estava e me atirei naquele altar. Era o que faltava. Sim. Eu já tinha experimentado de tudo que tinha me oferecido. Terreiro, macumba, ubanda, tudo. Entende? Só faltava Cristo, faltava a presença de Deus. E eu me atiro ali, aceito Jesus, e ali algo acontece. Chego em casa, minha mulher não me recebe. 1 ano e meio dormindo no sofá. Porque eu tinha ido para a igreja. Por causa da conversão. Por causa que eu tinha mesmo. ido para a igreja. Olha 1 só. ano e meio. E 8 anos e meio de joelho dobrado para ganhar minha esposa para Jesus. Já pensou o que é isso? Pastor, para o senhor ter uma ideia, eu volto, isso sexta, sábado, vamos trabalhar, meu funcionário ali. Começamos a mexer, movimentar aqueles 4 carrinhos. Na segunda-feira, eu vendo aqueles 4 carros de ter que fechar o portão. E aí o que ocorre? Paro e olhe o que eu digo. Senhor,
o Deus daquele povo que eu conheci. Deus daquela senhora que esteve aqui orando por mim. Porque eu sabia, eu vinha de uma família que apresentou quem era Jesus, morreu na cruz, assim, sim, tudo isso eu sabia. Mas naquele momento, eu pego e visualizo algo que eu não estava mais vendo sobre minha vida, que era o agir do sobrenatural. E aí eu peço o que para ele? Deus, daquela senhora que orou por mim, eu pago o banco ou eu compro o carro para me vender? E me lembro que vem algo e fala comigo, não sei explicar de como era, porque muito verdinho, sem entendimento, compra automóvel, que eu vou fazer. Em 3 meses, eu tinha tirado o nome do SPC e já estava começando a respirar. Olha só. Então, o encontro com Deus, o primeiro encontro com Deus foi aí. Mas algo a gente lembra. Todas as vezes que o Pelé ia renovar o meu seguro, ele ministrou Jesus para a minha vida. Ele plantou uma semente. Quem não escutou fui eu. E tu vê esse Pelé, né, que incentivador, esse cara é coach, né? Porque ele disse assim, né? Nada está tão ruim. Que não posso piorar. O cara é um coach, né? Que palavra, nada tá tão ruim que Olha não só. possa piorar. Olha só. Bato já tava mal, né? Ele é... Incentivador. O Só que homem aí- é incentivador. Só que aí vem algo tremendo. O Pelé, ele plantou. Ele plantou uma semente. Cada vez que ele me vendia uma apólice de seguro, ele plantava uma semente. Olha aí. E agora, poucos dias atrás, a primeira vez que ele foi lá na igreja, e me viu como pastor. Olha aí. E aquilo eu contei todo esse testemunho, demorado, contei todo ele lá no altar, chorando e agradecendo a Deus que ele não desistiu na primeira. Porque você imagine o meu orgulho e a soberba não deixava ele ter acesso ao meu coração, no sentido de quebrar a barreira. Mas ele, cada vez que ele ia lá, ele plantava uma sementinha. Eu conheço um Jesus que tem condições, sempre falando de Jesus. Aceite Jesus, conheça Deus, conheça Cristo. Quem não se permitir é eu. Por isso que Deus precisou fazer todo esse mover para que isso ocorresse. E aí foi o início de tudo. Mas tem muito mais para frente. Olha só. Amém? É tremendo. Deus Tremendo é demais. maravilhoso. A maneira que Deus trabalha, né? A gente não entende. Não é uma coisa que na hora tu não consegue assimilar. Não. De verdade. Tu não consegue assimilar e ver Discernir. Deus trabalhando, Não consegue. né? E a Marilton? Eu vi que a gente falou um pouco antes ali sobre essa união de propósitos, né? O que na tua vida, qual foram os caminhos que te levou a essa união de propósito aqui com o pastor Túlio, que tu passou até vocês se encontrarem nessa união de propósitos aí, porque de ambos os lados é um trabalhar de Deus. Sim, com certeza. A gente vê Deus lapidando a gente de um lado e de outro até ele afunilar a gente no caminho que a gente precisa estar, né? Para se unir com as pessoas certas, com os propósitos certos. Eu queria que tu compartilhasse um pouco o que tu passou até aqui, até ter essa união de propósito aí com o pastor Túlio. Antes de eu iniciar... Eu queria pedir só se tu pudesse falar um pouquinho mais aqui para próximo. esse próximo Antes de microfone. iniciar, assim, contar um pouquinho sobre a minha história, eu quero dizer assim que quando eu falo em propósitos, em união de propósitos, as pessoas, os irmãos, qualquer pessoa precisa entender que tudo que aconteceu na nossa vida precisava acontecer para a gente estar exatamente onde a gente está hoje. Verdade. Se não tivesse acontecido nada na minha vida, se a minha vida tivesse sido pacata, uma vida sem Deus, sem Cristo, eu não estaria aqui. Então, tudo que aconteceu na vida do pastor Túlio, na vida do pastor Manassés, estava contribuindo, colaborando para a gente estar exatamente aonde a gente devia estar. Verdade. Se é bom ou se é ruim, talvez porque ainda não chegou o momento de você receber a coisa boa. Eu, para poder receber a coisa boa, precisei passar por muitas coisas na minha vida. Chegou momentos que eu tinha situações que eu olhava e dizia, mas meu Deus, como é que eu vou parar? Como é que eu vim parar aqui? Principalmente quando eu estava lá, que eu fui preso, acabei por embriaguez ao volante, desacato à autoridade, que eu fui preso. Naquele momento, eu parei e pensei, poxa vida, olha onde eu vim parar.
Então é nesse momento que a gente vê que não tem mais para onde olhar. Quando você chegar no fundo do poço, eu não sei quem está ouvindo isso, quem precisa ouvir isso hoje, né? Mas quando você chegar no fundo do poço, ainda não é o fim, porque muitas vezes a gente está no fundo do poço e a gente cava. Quando você chegar no fundo do poço, que você chegar nas pedras, que você vê que a única opção que você tem é olhar para cima, aí você vai ver a grandiosidade de um Deus. Porque a minha história é mais ou menos assim, resumida. A minha família é uma família simples, humilde, que começou comigo, tendo eu um saco de roupa, e as roupas eram minhas ainda. Migraram da cidade onde eles moravam, que era uma cidade próxima a 200 quilômetros de Vacaria, São João da Ortiga, Cacique Quedoble, onde eu nasci, meu pai em pai e filho, e minha mãe natural de São João da Ortiga. Vieram para Antônio Prado, né? Eu tinha 4 anos na época, né? 1994. Desde lá então eles moraram ali, continuaram. Numa determinada época eles foram embora, né? E eu, um guri que cresci sendo muito amado, tendo bons exemplos, né? Bem ensinado. E me cresci um guri, não tive exemplos ruins. Eu costumo dizer que eu errei porque eu quis. Tem gente que erra. Hoje a gente vinha falando, muitas vezes não podemos julgar os outros, porque a gente não vê as pessoas com as perspectivas que eles veem. Eu vejo a vida de uma maneira, hoje eu posso dizer, pastor Túlio, o senhor viu, eu estou aqui, eu estou bem, mas por que o fulano lá não faz isso? Por que o fulano... Por isso que a gente tem que sempre sugerir, porque o que deu certo para mim pode não dar para o outro. É verdade. Eu não passei fome, eu não tive um pai drogado, alcoólatra, que batia na minha mãe. Um exemplo ruim. Eu não sofri abuso. Então como é que eu vou dizer para a pessoa, não, você tem que fazer como eu fiz? Eu gosto sempre de frisar isso, porque o que deu certo para mim não é uma lei, não é uma regra. Não é verdade? Cada um tem uma perspectiva de vida. Então, muitas vezes, na ânsia que eu tenho de querer ajudar as pessoas, de querer que ela mude de vida, eu tenho que entender que eu não posso forçar. Eu tenho que deixar o tempo dela, assim como foi no meu. E então, a minha família, sem muitas condições, ou nenhuma, né? O meu pai muito trabalhador, né? Minha mãe também muito trabalhador. O meu pai os braços, a minha mãe a cabeça da família, né? E começaram a vida trabalhando honestamente, né? Nunca, né, passaram ninguém para trás, né? Poderiam de repente hoje ter fortunas se passasse para trás, quem tiver uma chance de passar para trás. É assim a vida da gente. Quem joga limpo demora um pouquinho mais, mas vai chegar. Vai chegar. Tá demorando talvez um pouquinho mais, né? Porque você tá fazendo certo, não tá passando a perna em ninguém, né? Então, eu queria dizer que daí naquele tempo, a minha família, da maneira que eles puderam me dar o melhor de si, né? Naquela que a gente, quando cria um filho, eu quero dar o que eu não tive. Em alguns momentos, podem ter errado comigo. Que lá na frente acarretou nesses probleminhas que eu tive depois, né? Essa vontade de ser aceito. Eu, um guri muito estudioso, sempre dedicado. Quando fui estudar na cidade, comecei a ver o mundo com outra perspectiva. Comecei a ver garotas, comecei a ver coisas, comecei a querer ser o cara popular. Aí então eu de notas 10, fui para notas ruins, notas baixas, porque eu queria ser aceito. Porque eu queria ser aceito em uma sociedade onde, naquela época, quem vinha do interior para a cidade eram os colonos. Você não era bem visto. Hoje, se tu é colono, o colono está bem. Trabalhador, bem visto, até no poder aquisitivo. Não, o cara da colônia, esses aí tem dinheiro. É dessa maneira que o mundo enxerga. A perspectiva que o mundo olha. Não nós, cristãos, né? Então, a minha família sempre batalhou e eu nessa ânsia de... né? E aí passou, né? A gente vai resumindo aqui. Ali um certo tempo eu trabalhei no comércio de Antônio Prado, aí tive contato com pessoas, com lugares, tive contato com substâncias, tudo aquilo, né? Que o jovem, na sua curiosidade, mas ressalto que sempre tive a orientação dos meus pais, não use drogas, não faça isso, mas, né? Fiz más escolhas, né? Graças a Deus por isso, eu glorifico a Deus por tudo que eu passei, porque eu não estaria aqui hoje. Essa sabedoria que eu tenho, eu passaria tudo de novo. A minha mãe diz, não, eu não, meu Deus do céu. Eu digo, não, mãe, eu passaria. Se eu soubesse que eu ia chegar onde eu cheguei hoje,
né? Você vai me dizer onde você chegou hoje? Eu cheguei num ponto que eu conheço a paz que excede todo o entendimento. É isso que vale. Eu não sei quem está assistindo isso aqui, quem vai, né, esse vídeo, esse podcast, mas eu posso dizer que você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você pode ter o dinheiro para comprar esse lugar onde nós estamos aqui. Mas tem algo que nós cristãos carregamos, né? Que excede qualquer entendimento, é a paz. Essa paz que todos os carros que estão na garagem não vai dar. E eu demorei um pouco para aprender isso. E então eu era um cara muito nervoso e eu tive um sócio, num determinado ponto, o Ian. O Ian foi meu sócio e ele era evangélico. Bem pretinho, assim. Ele, se vier aqui, não sei o que nós vamos fazer, porque eu acho que ele não aparece, sabe? Ele não vai aparecer. É bem escurinho. Tem que botar um fundo branco. E aí? E então ele dava os problemas lá na empresa e tal, né? Uma estética de veículos, uma lavagem de carros, né? Que eu coloquei na época, há 20 anos atrás. 20 não, eu tinha 18 anos, né? Ele tinha essa lavagem, eu me tornei sócio dele, porque eu fui colocar um negócio do lado e acabei conhecendo essa lavagem. E daí eu quis, né, comprar. E hoje eu visualizo todo o propósito de Deus. Porque eu fui lá, porque não, né? Eu era funcionário, quis botar a minha loja, era do lado dessa lavagem, a loja eu fechei, né? Imagina, não sabia administrar, né? Fechei, fiquei com a lavagem. Mas assim, daí dava uns problemas. Ele saía no meio da tarde e ia pescar. Eu dizia, deu isso. E ele ia dizer, onde é que tu vai? Eu vou pescar. Olha aí. Aí eu disse, mas vai pescar? Mas eu não te falei que nós estamos com um problema? Eu vou pescar. Tá, e eu via que ele estava sempre lá, com um negocinho em cima da mesa, pequenininho assim, grosso. Não fechava mais assim. Um dia eu fui lá, olhei, comecei a olhar, eu disse, mas isso é uma Bíblia? Eu disse, uma Bíblia? O que é isso aí? A chave estava ali. E daí tá. Um dia ele veio lá e disse, como é que eu disse? Eu me obrigo a te fazer uma pergunta. Como é que tu consegue ter essa calma? Ele disse, o manual de instruções é esse aqui, ó. Sim, mas isso é uma Bíblia? Sim, tá tudo aqui. Por que eu prego, às vezes, pastor Túlio, quando eu prego, eu digo, ó, esse aqui é o nosso manual de instruções. A gente compra um eletrodoméstico, eu preguei sábado, falei sábado sobre isso. A gente compra um eletrodoméstico, a gente lê lá para prolongar a vida útil do eletrodoméstico. Você lê o manual. A Bíblia é o nosso manual. Peguem essa chave. Vai prolongar a sua vida útil. É isso aí. O que é a vida útil de um homem? É o homem que provê, é o homem que cuida da casa, é o homem que cuida da família. Isso é ter utilidade. Porque nós homens aqui devemos saber, né? Nós viemos ao mundo não para ser amados, homens, né? Mas para ter utilidade para a família, para Deus. Não é verdade? Eu sempre costumo dizer lá na pátria, lá, que até ontem tive a graduação, lá foi uma bênção, que ninguém vem nos salvar. Eles vêm salvar mulheres e crianças. Nós, homens, temos que se agarrar na palavra de Deus, se agarrar em Cristo. E então eu disse, tá, mas o que tu faz, né? O bicho tá pegando e tu tá ali, calma. Esse aqui é o manual. Eu disse, mas uma Bíblia assim, eu sou evangélico. E naquela época, evangélico, a gente... aqueles gritão, aquelas... Mas que eu Tinha quero? um preconceito. Preconceito, um preconceito. E tá, e não dei mais bola, isso aí também não quero. Ainda mais em Antônio Prado, uma cidade, né? Muito idólatra. Uma outra né? realidade. Meu Deus. E então, mas não tinha como. O negócio pegava, não, uma hora ele vai, ele não tem como ele. E um dia um negócio coisando, ele disse, tu quer saber, eu vou piorar a situação. E ele, calma. O que ele pegou e foi fazer? Foi pescar. E me deixou lá. Quando ele via que eu estava estressado com o pepino, ele, E um dia ele disse, mas escuta, onde é que é essa igreja aí? Eu disse pra ele, eu vou ter que ir. Eu não me aguentava mais, Imagina ali nos 20 anos, ali naquele auge que tu tá, os hormônios. Fui nessa igreja ali. E ali eu comecei minha história com Cristo. Ali eu aceitei Jesus. Isso em que ano? Meados de 2011. 2011. Meados de 2011. E ali eu conheci Jesus, através do pastor Douglas, que me apresentou, daí o evangelho e mais se aprofundou. Mas eu quero dizer assim, que o Ian, ele não falou uma palavra para mim querer aquele Jesus que ele tinha. Ele apenas foi exemplo. Ele apenas foi aquilo que o pastor Túlio falou aqui. Ele foi a Bíblia que eu li.
A primeira Bíblia que eu li foi ele. E por que eu quero dizer isso? Porque muitos cristãos têm que entender que nós somos, muitas vezes, ou quase sempre, a única Bíblia que uma pessoa vai ler. É verdade. Então, se você não estiver sendo um bom cristão, dando um exemplo... mas eu não sou exemplo para ninguém, mas comece a ser. Se você quer converter familiares, Faça a esposa, diferença, né? mulheres, filhos, você precisa fazer diferente. Porque senão eles não vão querer esse Deus. Se é para continuar na mesmice, você vem para a igreja, em casa você continua igual, eles não vão querer esse Deus. Eu não quero esse Deus aí. Né? E então eu fui. Em 2011 me batizei, aceitei Jesus, e ali começou. E eu orava, eu pedia para Deus e vinha, dá certo. Vem tudo na mão, ora e peça. Deus dá, vinha tudo na minha mão e eu entrego a Jesus. Mas daí minha mãe não queria. Na época a pessoa que estava do meu lado também não aceitava. Começou a vir as aflições. Começou a vir as aflições. Que Deus prometeu, né? Foi aflições, né? Mas eu só tinha vivido a coisa boa. Eu não estava pronto. Não estava apto ao reino, ao propósito que Deus tinha na minha vida. Eu precisava ser lapidado, podado. E então, ali foi um tempo, eu com as minhas próprias forças, sem muito busca, e comecei a esfriar na fé, por olhar para o homem, olhar para outro. Não fui para Cristo por mim, fui pelos outros. E, enfim, abandonei a fé. Mas abandonei bem, abandonei com uma empresa, abandonei estudando. Hoje estou formado em técnico de administração, técnico em contabilidade. Né? Fazem 16 anos que eu tenho meu comércio. Tudo coisas que Deus manteve, porque era para ter perdido tudo. Só que daí hoje eu entendo, né? O meu próprio casamento hoje era para ter perdido esposa, filha, tudo. Mas Deus estava me tratando e mantendo. Graças a Deus. Porque Deus trabalha assim, você pode ver, Ele está tratando você, mas Ele está mantendo tuas coisas. Sim, sim, com certeza. Ele tinha um propósito. E então eu segui, mas não foi por muito tempo que eu consegui segurar a barra. Ah, claro, aconteceu diversas situações, diversas coisas, mas o que mais me impacta é que quando eu tentei, achei que com a força do meu braço eu conseguia, Olha só. Se Deus não quiser, eu não prego. Se Deus não quiser, nós não estávamos aqui gravando. Verdade. Se Deus não quiser, nós não evangelizamos. Se Deus não quiser, ninguém assiste esse podcast. Então, eu sou grato a Deus por tudo que eu passei. E então eu segui, eu encontrei a mulher que é minha esposa hoje, a gente começou juntos, e eu ainda desviado, e daí dava uma firmada, porque sem Deus, né, tu não consegue firmar o pé, tu não consegue ter um rumo certo, né. E então com essa esposa que eu tava, a gente ficou junto, e foi, e ajuntado, nem casado, né, sem a legalidade, né, de casamento, assinado, papel. E aí eu fui pro mundão de novo, o mundo me engoliu. Eu estava no mundo, mas eu deixei ele me engolir. Eu não deixava ele me engolir. Tem uma diferença, você está no mundo, tá? Mas tem a diferença quando o mundo te engole. Quando ele te engole, daí você foi. Aí, né, virei alcoólatra, passei a beber todos os dias, acordava pensando em beber, aquilo passou a ser o Deus, com D minúsculo meu, da minha vida. E ali perdi o rumo, perdi o controle da minha vida, perdi tudo. Fui embora de casa, abandonei família, mulher grávida, abandonei minha mulher grávida, abandonei tudo. Só que Deus tinha um plano. Graças a Deus. Deus ainda tinha uma jogada, você já viu aquele vídeo do checkmate? Que o cara tá lá no Museu do Louvre e vê que o cara era um... Eles estavam olhando no Museu do Louvre, lá em Paris, né? Paris ou França? Perdão, me corrija se eu não... E eles tinham os quadros na parede. E então eles estavam, pessoas olhando aquele quadro e o cara explicando, aqui é um quadro, né? Tinha Deus e o diabo, num tabuleiro de xadrez. E o nome do tabuleiro era Checkmate. E Deus estava assim. E o diabo foi alegre. E aí eles passaram, olharam, ele explicou o que se tratava aquele quadro e foram, seguiram. Aí mais pra frente um cara ficou ali. O cara ficou ali, o pessoal que estava orientando, levando ali, o expositor voltou e disse, escuta, nós já vimos esse, vamos pro próximo. Não, mas o senhor sabe que eu sou jogador profissional de xadrez. E você disse que aqui é checkmate. Sim, é checkmate o nome dessa pintura aqui, o diabo ganhou. Ele disse, não, mas eu sou jogador de xadrez profissional, campeão, multicampeão.
de xadrez. E aqui, ó, ou vocês mudam o nome, ou vocês mudam a pintura. Porque aqui ainda tem uma jogada. Deus ainda tem uma jogada. Deus sempre tem mais uma jogada. Nunca é checkmate. Nunca é o fim. Olha só. Eu não sei qual é o momento que que vocês estão vivendo aqui, quem está vendo, mas Deus tem mais uma jogada. Amém. E assim foi na minha vida. Deus tinha mais uma jogada. E Deus move uma peça e Ele muda todas as circunstâncias da minha Glória a vida, Deus. através daquela jogada que Ele ainda tinha. E é assim que Deus trabalha na nossa vida. Então Deus aproximou pessoas, aproximou propósitos, uniu propósitos. Primeiramente, Ele mandou um pastor para eu poder ter alguém para cuidar de mim, para me auxiliar, me ajudar, para que aquela fé que então eu já conhecia, aquela palavra que eu já então conhecia, porque você não desconhece mais a palavra depois que Glória a conhece Deus. uma vez. Certo. Vocês já devem ter conversado com moradores de ruas desviados que eles dão uma aula de Bíblia na gente. Porque você não desconhece. E eu segui. Quando Deus me pegou, quando eu perdi tudo de novo, assim, quando eu vi que eu estava a ponto de perder tudo, Deus mantendo, mas eu ia perder. Deus ia permitir perder, mas eu, graças a Deus, Deus tinha um propósito e Ele me levantou antes. Antes de eu perder, antes de eu unir o nosso propósito, unir o propósito do pastor Túlio junto com nós. A gente passou situações ali, perseveramos, momentos para desistir. Nós não desistimos, nós perseveramos, dúvidas. E nós perseveramos porque nós tínhamos uma promessa. Quando você tem uma promessa na sua vida, vai se cumprir. Se foi Deus que colocou na sua vida, vai se cumprir. Não importa o tempo, não importa a circunstância. Isso eu sempre digo, se tu tem uma palavra, e essa palavra ela vem de Deus, foque nela, foque no propósito. Isso é algo que eu sempre falo, né? E foi o que ocorreu. Nós visualizamos uma promessa, visualizamos o propósito, peraí, e a palavra chegou. Então vamos colocar o pé e Deus colocará o chão. E aí foi tudo que ocorreu, Verdade, né? verdade. É isso aí. Verdade. E, irmão Marildo, então, para os nossos ouvintes aqui que não conhecem a sua família, você tem uma esposa e uma filha. Isso, que depois, você continuando testemunhos, pode continuar para nós aqui, foi restaurado para ti esse relacionamento. Então, eu, nessa ânsia dos prazeres mundanos, né, dessas coisas que só agregam e alimentam a nossa carne, né, não preenchem aquele vazio que a gente carrega no peito, que a gente tenta, né, com tudo, né, a gente tenta com prazeres, com carros, com tudo. Tudo isso eu fiz. Dentro das minhas condições, os melhores carros, eu ia atrás, mas sempre faltava alguma coisa. E então Deus mandou uma filha para me resgatar. Olha só. E então, enquanto eu estava lá, eu nunca botei a cabeça no travesseiro um dia sem lembrar, mas o que eu estou fazendo? A minha filha está lá, a minha esposa está lá. E tem um detalhe nisso tudo, a minha esposa perseverando, ela não era conhecedora da palavra, nada, ela perseverando e ela esperando. Porque ela sabia que Deus tinha que fazer isso na minha vida. Ela perseverou desse jeito, ela tinha uma palavra. Olha só. E ela perseverou por mim. Minha mãe perseverou por mim. A minha mãe começou do nada, ela disse, Deus, eu vou começar, ver se o senhor faz alguma coisa, eu vou ir para um culto de oração que tem aqui numa igrejinha que eu fiquei sabendo. E eu na sala, um dia, fumando charuto e tomando Johnny Walker. Minto, era aquele outro, Jack Daniels, eu acho que não pode falar, depois tu corta aqui as marcas, né? Não bota a marca, não vamos fazer propaganda, né? Não bebemos mais, não podemos. Mas enfim, eu estava ali na sala bebendo e fumando charuto, e ela passou e disse, a senhora vai aonde? Mas pareciam, né? Nossa, imagina. Vou no culto de oração. Disse, a senhora vá por você e não ore por mim. Olha. Falei exatamente assim. Esse culto de oração que ela foi, que eu disse para ela ir e não orar por mim, é o culto de oração que eu dirijo hoje. Já pensou? Deus é maravilhoso, né? Será que tem propósito? E então eu daí segui fora, segui desviado, né? E Deus me tocando, Deus falando comigo, minha mãe posicionada, oração, joelho no chão. Um dia bebi demais e daí eu já tinha, daí eu voltei para minha casa, para minha família por causa daquilo que eu sentia e acabei voltando ali. Só que eu continuei dando problemas, continuei no mundo, continuei mal, não conseguia me firmar. Porque eu não tinha voltado pro pai ainda. Eu não tinha ido de coração para ele. E um dia eu cheguei em casa e adormeci de bêbado e depois quando eu acordei eu quis sair. Eu tinha deixado
a caminhonete lá na lavagem. Eram algumas quadras ali. Eu deixei lá na empresa. Eu disse, tá onde é a chave da caminhonete que eu vou ir? Não, filho, não vá, minha mãe disse. Eu disse, não, eu vou ir, eu quero ir, eu vou pegar, eu quero sair. Imagina, peguei, ela disse assim, eu me lembro até hoje. Ela me deu a chave, ela disse, vai e acabe com tudo. E ela disse que quando eu saí, ela pediu a ira de Deus sobre a minha vida. Aí se você me pedir qual foi o momento da minha vida que mais me impactou, que eu tive um encontro com Deus, ou que eu senti a presença de Deus, foi quando a minha mãe pediu a ira de Deus sobre a minha vida. Dali em diante, então, eu sei o que aconteceu, porque as pessoas comentam na cidade. Tá. Porque quando eu caí em si, eu estava numa cela de delegacia em Caxias do Sul, deitado num chão muito frio, eu estava ali. No dia seguinte, sendo transferido, algemado, igual um criminoso. Da pior espécie, assim, né? Não, quando tu vai, tu não quer dizer, não tem, eu fiz... Não importa o crime. Não é pecadinho e pecadão, é pecado. No mundo é assim, com Deus é assim também. E ali eu disse, vá, por que eu vim parar aqui? Por que eu vim parar aqui? E lá dentro da cela, na coisa, eu comecei a olhar numa janela, assim, a janela tinha um... E quando começou a dar sombra, que o sol batia assim, fazia a forma de um livrinho na parede. Consegue identificar? Parecia... Tinha o ferinho do sol nascendo quadrado. Sabe por que o sol nasce quadrado? Por que diz que vai ver o sol nascer quadrado? É porque tem uma janelinha assim só, na cela que tu fica. E o sol ali nasce quadrado, porque tu não vê ele inteiro. E aquilo formava um livrinho. E ali eu entendi que Deus queria de volta. Ali Deus me deu a chance. Ali eu escolhia. Dali era caixão, se eu não quisesse ir para Deus. E ali eu escolhi ir para Deus. E ali eu fui para Deus. Ali houve internações, eu fiquei internado, eu fui gatinhando, eu recaí, eu voltei, e a minha família perseverando, sofrendo junto, porque sofre todo mundo, mas perseverando. A minha esposa, a minha filha já crescendo, e aquilo eu ia me agarrando, eu olhava para elas, e eu fui, e eu consegui. Eu consegui, através da minha família que não desistiu de mim. Minha mãe posicionada em oração, a minha esposa e minha filha. Olha só. Que quando Deus quer mudar o mundo, Ele sempre enviou uma criança. Vocês já pensaram nisso? Eu já pensei nisso. Quando Deus quer mudar o mundo, Ele envia uma criança. Ele enviou Samuel, Ele enviou Moisés, Ele enviou Jesus, e para mim Ele enviou minha filha. Mas eu sei, mas Ele não mudou o mundo. Tá, mas Ele mudou eu. E através do que Ele fez na minha vida, hoje pessoas na minha cidade enxergam e vê a transformação que Deus faz na vida de alguém. Sim. Quando Deus tem propósito na vida de alguém, vai se cumprir. Mas eu não quero. Não é você que quer. A palavra diz que, lá em João 15,16, diz bem assim, ó. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o nosso fruto permaneça. Então não fui eu que escolhi. Você aceitou Jesus? Você escolheu? Não, Ele me escolheu, lá no ventre da minha mãe. E graças a Deus hoje estou aqui, podendo falar com homens de Deus, onde estou aprendendo, onde estou, fui agraciado com um pastorzão, tá? Um pastorzão que eu tenho a sorte pelo lugar que a gente mora, ele consegue estar presente, estar pertinho, né? Ainda, né? Pelo jeito que a coisa vai, logo não vai dar mais para estar com essa presença, então eu estou aproveitando tudo que dá agora. Certo. Eu digo isso porque quando uma igreja está posicionada com palavra, com oração e obediência, a coisa anda. A coisa anda. Mas os tempos são de idolatria, não interessa. O propósito de Deus vai se cumprir. Então essa é um pouquinho da minha história, pastor Manassés, que eu posso estar compartilhando com vocês. Que benção. É muito emocionante, sabe? Ouvir esse teu testemunho, ouvir essa tua trajetória que tu teve, e a Bíblia diz que Deus, ele dá de presente os pastores para um rebanho. Não é o contrário, não é os pastores que ganham o rebanho, é o rebanho que ganha esses pastores, né? Então eu fico muito feliz em ouvir essas palavras, sabe? Essa atitude tua de honra ao teu pastor. Isso aí é uma coisa incrível hoje que está cada vez mais escassa. Verdade. De verdade.
E a honra é a quem tem honra, e quando a gente honra, Deus honra a gente também. Isso é uma semeadura, né? Uma semeadura de honra. Então, graças a Deus, ver esse exemplo e ser tocado também por esse testemunho, por essa parte, assim, e saber que em toda essa trajetória, apesar de altos e baixos, Deus ainda cuidou de ti, né? Fico muito feliz nisso aí. E pastor Túlio, lembrando agora desse testemunho do pastor Amarildo sobre a filha dele, né, que Deus deu a filha como para salvar o mundo pro Amarildo. Verdade. Né, salvar o mundo para o Amarildo. E isso é a coisa mais incrível que tem, né? É uma outra vida sendo gerada, que ela traz vida a todo lugar, né? E agora, a partir da tua vida, outras pessoas também podem ser tocadas, podem ser cuidadas, podem ser dada atenção. E isso é um testemunho tremendo, sabe? É uma coisa que a gente vê o milagre de Deus acontecendo. Uma missionária desde o ventre, né? Verdade. Porque não foi só a vida dele impactada, né? Através da vida dele, né? Através dela, da vinda dela, né? Que Deus proporciona, houve um mover Isso na aí. família, né? Na vida dele, na família, e agora outras pessoas sendo alcançadas. Graças Isso é maravilhoso, a Deus, né? Graças a Deus. E eu lembrei agora, o pastor Amarildo contando essa parte, eu lembrei que o senhor falou aqui para nós antes de um milagre que aconteceu com a sua sobrinha. Queria que o senhor contasse para nós essa parte aí. O que ocorre é assim, pastor. Eu sou um conhecedor da palavra de Deus, conhecedor que Jesus liberta, Jesus cura, né? Jesus salva. Há mais ou menos em torno de 16 anos, quase 17. Né? Só que existe uma diferença muito grande, e nós vinha falando isso na viagem, que é o conhecer de ouvir falar e o conhecer de experiências vividas. Né? E aí o que ocorre? O Túlio era um membro de um corpo, de uma igreja, né? Um obreiro que estava ali, sempre disponível, prestativo. Aquilo que precisasse, desde lavar um banheiro, ou até mesmo estar lá no altar, era o Túlio. Né? Dessa maneira, conhecedor, porque as pessoas diziam, eu vivi milagre, eu vi isso, eu vi aquilo, e eu pensava comigo, é esse Cristo que eu, né, creio, e é nesse Jesus, e amei por isso, né, nesse Deus maravilhoso. Ok, mas eu nunca tinha vivido nada além do que ocorreu no meu testemunho, né, na minha vida. Daí você vai dizer, foi pouco? Não, foi maravilhoso, mas assim, viver o milagre é muito diferente. E aí ocorre algo. Há 9 anos atrás, ela está com 8, né? Vai fazer 9. Só que daí o que ocorre? Ela tem 8 e daí, há 9 anos atrás, eu recebo uma ligação e a minha mãe, eles moravam em Santa Catarina, em Bituba, né? Tanto ela, meu pai e meu irmão, eles moravam em Vacaria, foram embora para a praia, para aproveitar a vida, né? Meu irmão já estava trabalhando para lá e amei por isso. E eu segui em Vacaria, né? E eu recebo uma ligação e minha mãe conta que a ex-cunhada, né, estava grávida e que a nenê estava com um diagnóstico que tinha falecido dentro do ventre. Algo acontece que enrolou o cordão umbilical no pescoço, né, e ali estava. Levam para a UTI, minha ex-cunhada fica na UTI, e ali acontece uma trajetória. E o que o Túlio pode fazer? Eu de mãos atadas, sem condições financeiras, longe deles, e eu pensava, o que eu vou fazer? E comecei a raciocinar, o que vou fazer? Era 4 dias já de UTI. E aí eu começo, não, mas peraí, eu vou me mobilizar em oração. Eu sei que Jesus faz, eu não vi ele fazer em minha vida um milagre dessa maneira, mas eu sei que ele faz. E aí comecei a ir para o monte de oração. Né? Via o pessoal falar, e um dia estou saindo da igreja, o pessoal, na época da igreja onde eu frequentava, disseram assim, nós vamos para o monte e o Túlio vai junto. E eu disse, vou mesmo, que hora vocês vão? Ah, tal hora. E naquele momento, eu já assumi aquele compromisso e fui. E indo para o monte, eu cheguei lá, comecei a visualizar como eles faziam, e o pessoal lia uma palavra e se jogava em oração ali, né? E eu me ataquei dessa maneira. E fui. E ali começou a surgir alguns diagnósticos. E ali eu com tempo de monte, e vamos. E começou a surgir alguns diagnósticos. Não, ela não está morta. Mas tem sequelas.
E aí começa a surgir. E minha mãe numa cadeirinha de palha, pro lado de fora do quarto da CTI lá em Florianópolis, né? E a ex-cunhada ali, não podiam retirar a nenê por causa que corriam risco de vida as duas. E aí foi por 72 dias, né? Foi uma caminhada terrível. E o Túlio no monte de oração. Eu subia e por muitos momentos, foi um ano, a campanha foi um ano, sem cessar, todos os dias. Eu viajava a Blumenau, eu voltava antes da meia-noite para que eu pudesse cumprir o propósito. De 4 horas, tinha dias quando eu podia, de 4 a 12 horas de oração. Sabe? E eu digo, e eu falo para eles hoje, para o ministério, né, para os obreiros que me acompanham, que conhecem essa trajetória, né, são vários obreiros lá, pessoal abençoado que nos acompanha, e eu conto para eles que o que nós vivemos hoje é resposta de oração daquele tempo. Daquele tempo. Foi um ano sem cessar. Era chuva de pedra, era vento, chegava um momento e as pessoas diziam assim, não, mas não vá. Túlio, pelo amor de Deus, não vai. E o Túlio lá, não, é propósito com Deus. E começou a surgir situações, e a nenê nasceu. A nenê nasceu, ela não se movia, mexia mal e mal os olhos. Uma doença diagnosticada, um diagnóstico que eu, particularmente, nunca aceitei, mas é um diagnóstico da medicina como microcefaleia, prima da microcefalia. Né? E ali depois veio autismo, veio série de detalhes. Mas algo acontece. E meu irmão, claro, numa situação terrível de visualizar aquela situação, né? Ele naquele momento de desespero, ele não estava conseguindo discernir o que estava acontecendo. E a mãe e o pai, era desesperador o que ocorria, porque a medicina dizia, né, não dura 8 meses, não vai vingar, não vai dar certo, não vai caminhar, cabecinha para dentro um pouquinho, vai ter convulsão. E era aquilo tudo. E Deus... Já estava com quanto tempo de vida? Não, já ali, um exemplo, recém-nascida. A medicina já com os diagnósticos terríveis. Tá. Terríveis. Tá. Né? E ela não se movia até os 3 anos e pouco. E Deus falava ao meu coração, entregarei perfeita. E Deus falava ao meu coração. E aí o seguinte, os pastores da época, eu me lembro que o pastor chamou minha esposa e minha filha num canto, numa saída de culto, e disseram assim, leva ele para se tratar no médico. Isso ali, ele está ficando doente com isso. E eu visualizava e as pessoas falavam, e eu comecei a ministrar cura. Eu comecei a dizer que Jesus liberta, Jesus cura e Jesus salva. Através das revelações que Deus me dava. Através daquilo tudo que Deus falava. E eles, não, eu entrego perfeita, ele dizia para mim em cima do monte. Tempo de oração em casa, quando chovia muito, eu orava só um pouquinho para cumprir o propósito, descia para o carro, vinha até em casa, lá no Morragu, na saída para Bom Jesus, voltava para casa e seguia orando em casa. E ali foi por 4 anos. Só que algo acontece. Quando eles dão o diagnóstico que a menina não ia dar volta, Deus me dá uma visão em casa. Eu chamo, minha esposa não ia na igreja, eu chamo a minha esposa, ela só dava uma passeadinha na igreja, assim, mas não tinha se entregado. 8 anos e meio demorei para ganhá-la para Jesus. Né? Então ela só dava aquela passeadinha no domingo, só para ver os louvor. E amém. A minha menina não. A minha menina, como a minha esposa ia para a faculdade, eu levava a minha menina no bebê conforto comigo desde pequenininha. Então a minha menina já conheceu a igreja. Né? Aí o que ocorre? Num dos diagnósticos terríveis do médico, a nenê precisava, poucos meses de vida, ela precisava fazer um exame que precisava de sedação. E ela precisava ficar sedada. Só que como ela não tinha reação, não tinha esboço, ela não se movimentava, aquilo era uma preocupação para nós. Porque nós não sabíamos, né, qualquer momento poderia acontecer algo terrível. Né? E aí, eu me lembro que o meu irmão, naquele momento, ele revoltado, claro, triste, aborrecido, a gente entende, né, ele não queria que fizesse. E o pai e a mãe me ligam, e a mãe desesperada, é necessário, nós precisamos. E naquele momento eu
Mas eu vou ligar para ele. Quando eu converso com ele, ele diz assim para mim: eu só acredito nesse teu Deus se ele escrever para mim. Só. E amém. Deus me dá uma revelação, acontece algo, eu preciso ir em Santa Catarina, faço uma oração, algo tremendo acontece. Duvidaram de uma situação que Deus tinha me mostrado. Tá. E meu pai, na época, duvidou, assim, ele ficou, né, ele não conhecia o evangélico, né, e então vinha de religião, então aquilo... E quando eles duvidam, naquela ida lá, eu levanto as mãos para o céu, na cozinha mesmo, e eu disse aonde estava, porque Deus tinha me mostrado. Mas como eles não permitiram, mas sem saber, claro, sem discernir, naquele momento eu levanto as mãos para o céu e clamo a Deus: Senhor, da mesma maneira que o Senhor me mostrou, mostra para eles agora. Cai as prateleiras do quarto, quebra do primeiro quarto e vem, e a situação veio ali. Amém. Orei naquilo para quebrar toda a maldição. Fui na casa do meu irmão, lá daí ele já estava em Antônio Carlos na época, por causa da empresa, né? Chegando lá, ele me reforça, diz: eu só acredito nesse teu Deus se ele escrever para mim. E naquele dia eu olho para ele e digo: você pode duvidar de mim, mas não duvide do meu Deus. Mas claro que eu entendi o sofrimento dele, entende? Sim, sim. Compreendo, né, o que aconteceu na época. Hoje ele serve a Deus junto conosco, graças a Deus por isso, né? Bênção de Deus. E aí o que ocorre, né? O que ocorre? Eu volto a Vacaria e subo para o monte. E quando eu subo para o monte, eu apresento para Deus: Senhor, o Senhor viu. Ele duvidou. E naquele momento Deus me dá 13 passos do que ia acontecer. E eu escrevi via telefone, Tá. eu no monte de oração, e mandei para eles: você queria escrito? Está escrito. No outro dia, por acaso, sai aquele exame necessário e é preciso. Só que numa daquelas escritas dizia assim: ela não vai precisar de sedação. Ela vai dormir. Só que era algo assim que é impossível aos olhos humanos. Tá. Entende? E Deus tinha me dado os passos desde a entrada do hospital, com os seguranças, até o exame. O que ia ocorrer. E o resultado. E ali seguiu. Quando deu no 7º passo, o meu irmão me liga e diz: se cumpriu tudo até aqui. Eu acredito sim nesse Deus. Olha só. E se cumpriu os 13 passos. E aí, aquilo só aumentou a minha fé. Aquilo daí eu vi que existia algo diferente dentro de mim. Eu conhecia Jesus, o libertador, o que cura e o que salva. Aí eu entendi que, além de ouvir falar, eu estava experimentando Jesus. E aí algo acontece. E aí o ministério, no caso Túlio, aquilo que Deus entregou, eu começo a ministrar. Não, Jesus cura. Não, Jesus liberta. Ah, mas e esse câncer? Não, Jesus tem poder para mudar isso aqui. Deus tem poder para mudar isso. E aí começou uma transformação e um mover. Junto com tudo isso, as perseguições, junto com tudo isso, um preço muito alto a pagar, acusações, e aí vem uma história linda. Mas o foco de tudo isso, que aquela criança, que até os 3 anos e pouco, não caminhava numa caixinha de sapato, só movia mal e mal os olhos. O irmão Amarildo está aqui para testemunhar. É a maior adoradora da igreja hoje. Olha só. Ela caminha, ela come com a mão dela. Olha só. A cabecinha que era para dentro, que tem uma foto comigo, quando era bem pequenininha, é normal. Glória a Deus, né? Ela chama o Didi. Ah, Uma ligação espiritual comigo tremenda. E quando der às 18 horas, ela vai estar ligando por chamada de vídeo aqui. é. Ela liga, Glória a Deus. entende? E aí houve um mover, pastor. E aí houve um mover. De uma menina onde a medicina deu 8 meses de vida, disse que não tinha mais o que fazer, para uma criança cheia de vida, com alguns detalhezinhos diagnosticados pela medicina, mas que nós entendemos que Deus entregou perfeita. Glória a Deus. E precisou vir, da mesma maneira que o irmão Amarildo
precisou ali para viver, Sim. ser salvo, né, um mover ali para encontrar a Cristo de uma maneira genuína, foi a mesma coisa para fortalecer a família, para aumentar a fé da família, para que pudessem ter um encontro real com Jesus, né, e provar que eu não estava louco e que esse Jesus é libertador, cura e salva mesmo. Glória a Deus. Nós precisamos dessas experiências aí, né, pastor? Nós precisamos passar por isso às vezes, por esses determinados momentos de dificuldade que a didática de Deus ela é moldada dessa forma, né? Então, esse testemunho é impactante. Eu creio digo, que eu sempre falo que a situação contrária ela é pedagógica para nós, Sim. né? Porque a gente aprende se a gente desejar enxergar, né? Então, eu sempre digo, e as pessoas que estão nos vendo, escutando, entendam o seguinte, que tudo aquilo que muitas vezes parece contrário, desesperador, não tem mais saída, existe um Jesus que muda tudo. Glória a Deus. Ele muda o cenário, ele muda a situação, mas tudo depende do quê? Uma entrega. Eu precisei, como eu disse, eu conhecia a palavra, mas não tinha uma entrega. E ele queria o quê de mim? O meu coração com plenitude. É isso aí. E através disso houve o quê? Um mover. E através disso um alcance de uma família. E através disso um ministério. E hoje nós estamos podendo contemplar. Glória a Deus. Eu posso dizer assim, o melhor de Deus. Entende? E amém. Graças a Deus. E é uma entrega individual, né? Sim, com certeza. A situação sempre requer uma entrega individual. E Deus fala na nossa individualidade, né? E Ele usa, como o senhor bem colocou, uma maneira pedagógica particular. Exatamente. Exatamente. Essa é a maneira de Deus ensinar. Ele tem a medida certa para poder ensinar individualmente cada um. E aí dentro desse ensino individual, Deus vai unindo o coletivo. Sim. Vai colocando mais pessoas, vai agregando mais gente, vai colocando mais gente junto no propósito, vai E fazendo aí, a coisa e aí acontecer. vem algo tremendo, né, que foi algo que o irmão Amarildo colocou aqui, que daí o que acontece? Você se coloca disponível, você apresenta um coração a Deus, Deus tem sim a vontade de alcançar um reino necessitado. E está vendo assim, não, peraí, pastor Manassés, sua igreja está disponível. Então, vamos agregar pessoas com o coração parecido com o dele, para que nós possa fazer crescer, desenvolver e o reino possa ganhar. É isso que eu visualizo. É isso aí. Entende? E é o que nós estamos vivendo hoje e que eu falo para os obreiros e que a gente ministra, né? Para que tenha um coração parecido. Visualize a missão da igreja. Olha aquilo que Cristo deixou para nós. E vamos colocar a mão na arada, não vamos desistir. E aí a coisa flui, acontece. Trazer esse senso de propósito, né, pastor? Exatamente, que está ficando esquecido, né, pastor? Falando nisso, a gente comentou um pouco antes de começar o podcast ali, aquela questão da ajuda que a igreja de vocês prestou no pós-catástrofe aqui na região, né? Certo. Que muito também fala disso aí, né? Desse senso individual de estar dentro do propósito coletivo, né? Exato. E às vezes as pessoas não têm esse senso individual do propósito, né? Exato. E é preciso estar preparado para assumir esse risco, né, do propósito, né? Não é assim? Exatamente. Nós estávamos, assim, num feriado. Vacaria não tinha sido atingida. Tá tudo ok, Tá. né? Só que daí a gente abre a rede social e visualiza algo. Aquele que tem, e várias pessoas, milhares de pessoas, né, auxiliar e veio ajuda de todo mundo, graças a Deus por isso, né? Mas a gente começa a analisar e começa a visualizar o quê? Bom, existe um povo necessitando. O reino de Deus são filhos, são pessoas que Deus tem propósito, são pessoas que estão necessitando. Nós precisamos estender a mão. Prontamente, num grupo pequeno da igreja, lançamos ali, né? Ó, pessoal, você que tem 1 quilo de alimento, você que tem uma roupa, você tem que ter isso, aquilo, aquele outro. Nós vamos mobilizar para aí. Em questão, 1 dia e meio, o caminhão estava lotado. Olha só. Em 2 dias, o caminhão carregado e já saiu a primeira viagem. Né? Foram feitas 5 viagens para essa região aqui e 2 para Canoas. Né? A igreja, naquele momento, nós vimos algo tremendo. Vimos algo tremendo na igreja. Que foi o quê? Uma união de pessoas, não visualizando cada um, vamos dizer assim, o seu umbigo. Não, Sim. mas um todo, um reino, um povo.
entendendo assim, os nossos irmãos lá estão necessitando. E vamos ali. Claro que isso, eu estou fazendo uma citação da nossa igreja, do pessoal de Vacaria, mas foi o mundo todo, e a gente agradece a todos, agradece a Deus, louva a Deus por causa disso. Né? Mas houve um despertar, isso eu estou dizendo dentro da nossa igreja. Né? E, claro, nós não gostaríamos que tivesse acontecido a situação, mas para a nossa igreja, nós conseguimos visualizar o que houve como uma maneira de união, uma maneira de todos ali se unirem. Não, eu não posso ir, mas eu trouxe 1 quilo de alimento. Bom, pastor, eu não tenho aquilo que eu gostaria de semear, eu não tenho, mas eu estou aqui para dobrar as roupas, para ajudar. Foi um mover, até as madrugadas arrumando. Eu me lembro que na terceira viagem, chegou 1.310 peças de roupa. Olha só. Na terceira viagem. E nós, a madrugada, dobrando para nós poder sair cedo. Então, assim, foi algo tremendo que houve. Né? Eu louvo a Deus por cada irmão da igreja, por cada um que esteve ali, porque não foi só o motivo, aquilo que nos trouxe aqui. Não. O que aconteceu, o tratar conosco lá. Esse foi o detalhe. O que nós conseguimos visualizar na igreja, juntamente com os irmãos ali, foi fantástico. O reino, né? O reino. É o senso de reino, né? Exatamente. Ele Mas foi trazido. Um tratar assim, pastor, tudo bem, o reino, mas um tratar com cada um, diante assim de ser mais grato, de visualizar o cuidado, o amor de Deus, algo tremendo, foi lindo. Glória a Deus. E, pastores, eu queria, para nós darmos continuidade aqui, para a gente falar um pouco sobre essa questão agora que a gente entrou, que é uma questão ministerial, né? Uma questão de uma realidade local. A minha realidade não é a mesma realidade de vocês, não é a mesma realidade do missionário que está no campo, não é a mesma realidade de pastores de megas igrejas. Cada um tem a sua particularidade dentro do grande campo que é o reino de Deus. Eu queria conhecer de vocês essa parte de hoje, como que é trabalhar em Vacaria, em Antônio Prado. A gente comentou aqui que, assim como aqui em Lajeado também, o Rio Grande do Sul todo, ele tem uma barreira muito grande de entrada do Evangelho, tem um certo preconceito, né, contra o Evangelho. Algumas famílias não recebem muito bem a palavra do denominado crente, né? Isso é quase um apelido pejorativo hoje, crente, né? Então eu queria saber qual que é a realidade de vocês hoje, tanto em Vacaria quanto em Antônio Prado, como que isso se desenvolve no pastoreio, na vida diária, no discipulado. Como que isso se desenvolve para vocês lá? Eu tenho até uma passagem bíblica para falar desse assunto. Vamos ver. 2 Coríntios 4:8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Amém. Glória a Deus. Eu creio que há muita coisa ainda que Deus tem para fazer, né? Na vida da própria Igreja de Cristo, mas hoje em dia se tornou um desafio essas quantidade de opções que as pessoas têm hoje em dia. Está tudo muito amplo. Você veja bem, se você comprar um celular agora e você for lá na rede social e olhar, você já está farto daquilo. Você já diz, comprei o errado, podia ter pegado esse. Então, essa quantidade de opção que as pessoas têm tornou o evangelho algo muito descartável. Descartável que eu quero dizer assim, dá uma coisinha aqui, eu vou em outro, eu vou em outro. Eu sei que o importante é estar, né, na igreja, mas é muito importante você estar debaixo de uma cobertura espiritual, estar debaixo de um alinhamento. Hoje o que você vê, muita gente que vai aqui, vai ali, porque tem muita opção, né? Sim. Eu sei, é bom, amém por isso, estão na igreja, mas isso não está sendo algo fácil de administrar que a gente diz as almas, porque as pessoas querem algo de momento. Tá. As pessoas elas não têm mais aquela sabedoria, aquele entendimento
A gente prega, a gente ensina, a gente discipula sobre o tempo, sobre esperar o tempo certo, sobre aguardar. As pessoas querem hoje que o pastor faça uma oração por você e a coisa já resolva e eu não preciso nem ir na igreja. Essa comodidade veio para dentro das pessoas também na parte do evangelho. Mas o Deus nosso, o nosso Deus, ele não é um Deus que dá algo assim, no piscar de olho. Porque aquilo que eu almejo, aquela coisa boa, mesmo uma herança, um valor, um dinheiro, eu costumo dizer o filho pródigo. O filho pródigo, ele quis uma herança. É bom receber uma herança. Não é, pastor Manassés, pastor Túlio? Sim. É ótimo receber uma herança, né? É bom, é um dinheiro, né? De momento, na hora. Mas se essa pessoa não estiver preparada, trabalhada, assim como foi na minha vida, eu me batizei em 2011. Mas eu não estava preparado para receber coisas que Deus me entrega hoje, que se Ele me entregasse naquela época, eu ia me quebrar. Então, a maior dificuldade que eu visualizo, assim, né, nessa parte é isso. Aquela vontade das pessoas... eu tenho uma frase que eu digo sempre assim, as pessoas elas estão envolvidas em uma volúpia infinita que diz assim, a ânsia pelo ter com a frustração do possuir. Então, assim, as pessoas querem tanto, e quando elas têm, elas se frustram. Porque tem muita opção. Mas elas querem o momento, elas querem agora, elas querem... Então, se você botar um local que você vai dizer para a pessoa, não, você vem ali, que ali vai estar o teu milagre, a pessoa vai. Então, a maior dificuldade hoje em dia é isso, que as pessoas elas querem para ontem. Elas não querem mais o trabalhar de Deus sobre as suas vidas, elas não querem mais ter uma busca, elas não querem se jogar no evangelho, abrir a palavra, ler a Bíblia. Uma maior dificuldade está isso, assim, sabe? Entre N outras que a gente existe, o pastor vai citar também aqui, a gente vinha conversando, né? Mas eu quis me deter nessa aqui, a respeito disso, dessa querer na hora. E não é assim, o pastor vai orar sim, Deus vai entrar com a provisão, mas existe todo um trabalhar, né? A pessoa está ali, ela quer que na hora seja... Que resolva o problema dela na hora, né? E muitas vezes resolve. Mas e aquela do vai, não peques mais? Muitas vezes a pessoa dentro da igreja, ela recebe a cura. Sim. Ela é curada, né? A gente vê inúmeros milagres, porque nas igrejas ainda tem milagres. Sim. Menos porque as pessoas não estão mais incrédulas, mas isso é outro aspecto, outro assunto. Mas ainda existem milagres. Só que existe uma manutenção, né? Daquilo que você recebe de Deus. Não é eu recebi de Deus, vai ficar comigo para sempre, eu posso fazer o que quiser. É por isso que tem hoje em dia, né? Esse pessoal que fala que a graça de Jesus nos basta, não precisa mais nada. Jesus já morreu na cruz por mim. E não é assim. Tem uma jornada para trilhar, né? Uma jornada para trilhar. Então, as pessoas hoje, a maior dificuldade que a gente encontra é isso, de querer para ontem. De querer que tudo aconteça, não querer só a bênção. E muitas vezes elas recebem a bênção e elas esquecem de quem? Do abençoador, como bem disse o pastor. Então é sobre isso. E a gente, Vacaria principalmente, né, nós estamos muito próximos em Antônio Prado, a gente está ali sempre dando assistência, mas um exemplo assim, Vacaria, que nós estamos visualizando. Hoje, uma situação terrível, que eu visualizo como terrível, é que isso que foi falado, que o irmão Amarildo falou, né, as pessoas entendem assim, então, nós vamos lá na igreja hoje, o pastor Manassés vai orar por nós, e eu recebi minha cura, e amém. E eu vou embora. Tá. Só que o propósito de Deus não é somente este. Né? Ele quer te curar, Ele quer te libertar, Ele quer ver o mover. Sim, sim. E aí o que ocorre? Como as pessoas não estão conseguindo discernir isso, um exemplo que é uma caminhada, Deus tem um propósito, né? Porque as pessoas estão entendendo da seguinte maneira, eu aceitei Jesus, ali se encerrou. Não, ali é o começo de tudo. Não se encerra, não. Ali é um novo ciclo, uma nova vida, uma nova transformação. É o mover dos céus sobre nossas vidas, nosso caráter. Né? É uma transformação que Deus quer fazer. E daí o que acontece? Elas vêm aqui, vão lá em Vacaria, um exemplo, né? Recebe a oração e, amém, eu quero ser curado. Daí não acontece. Não acontece porque o propósito é muito maior. O propósito é uma caminhada com Deus. E aí ocorre a frustração, o pastor não tem unção, a igreja, né, não está legal, ou algo parecido. Então, existe a incredulidade,
né? A falta de fé. Existe algo que eu estou visualizando como terrível e tenho comentado. Nós temos um grupo de pastores amigos, então a gente sempre está conversando, né, ponderando. Algo terrível que nós temos visto, que é o quê? As pessoas estão deixando de lado a palavra de Deus. A estrutura através da palavra. Tá. Né? Então, assim, é mais fácil eu abrir um Rios ali, dar uma conferidinha no Instagram, uma mensagenzinha bíblica para hoje, e ok. Não, ela é muito boa, edifica para aquele momento, mas o que te estrutura é a palavra. Sim, com E certeza. aí o que está ocorrendo? Aquele cristão que já vem há 10, 15, 20 anos, ele começa a diminuir a sua fé, ele começa ali naquele momento a esfriar, né? Não consegue visualizar o agir e o mover de Deus ali, né? E começa a esfriar e daqui a pouco para, porque não está resolvendo mais. Tá. Aquele que está chegando, ele quer uma solução imediata, como foi falado aqui, né? E aí está ficando muito difícil nós sairmos desta fase e começar a avançar, começar a crescer, Tá. começar a realmente visualizar e viver o milagre, entende? Entendi. Uma transformação de vida. E aí o que ocorre? Quando o pastor pega no domingo, no sábado Antônio Prado ou no domingo Vacaria, e traz uma palavra um pouquinho mais forte, uma palavra um pouquinho mais de conserto, uma palavra, um puxãozinho de orelha, né? Porque pastor ama a ovelha, está ali para justamente numa direção de Deus, para trazer algo, né? Para que certeza. ocorra uma mudança, né, pastor? E aí o que ocorre? Aí o pastor está batendo demais. Tá. Já não veio mais aqui. Entende? Então está ocorrendo essas situações e, claro, dificulta um pouquinho o trabalho. Mas a gente precisa pensar o quê? Não, nós precisamos seguir. Nós precisamos avançar. Algo que eu sempre falo com o irmão Amarildo é assim, nós precisamos então modelar as palavras, falar o que é certo, o que é verdade. Daqui a pouco, para que um possa ter o entendimento, o outro não, a gente modela um pouquinho as palavras ali, né? Sim. Mas é algo que nós estamos vendo e visualizando o quê? As pessoas querem para já, querem a benção e não querem o abençoador, Sim. né? E algo muito delicado é o famoso que todo mundo sabe e se fala na rede social, que é o mimimi. Tá. Né? Então tu chega, tu chama atenção porque você ama, porque você deseja que a pessoa viva aquilo que você vive, ou uma transformação diferente, e aí você acaba sendo o ruim da história. Sim. Né? Mas na verdade o que está faltando ali? Uma estrutura na palavra. Se a pessoa tivesse uma estrutura na palavra, ela ia entender assim, não, peraí, ele está falando porque ele me quer bem. Sim. Ele está falando porque Deus enviou como meu pastor. Então eu vou escutar a voz dele. Não, peraí, ele quer me aproximar mais de Deus. Então eu preciso me agarrar às mãos desse homem. Eu preciso escutar o que ele está falando. E isso é algo que está ficando bem delicado. E a gente tem visto, não somente na nossa igreja, mas isso é o que a gente tem visto aí nos comentários. Né? É, exatamente. Mediatismo é uma coisa diabólica. Exatamente, pastor. Mediatismo é uma coisa diabólica. Quem oferece a resolução imediata é o diabo. Exatamente. O diabo é o principal, é o precursor de fazer com que as pessoas resolvam as coisas de imediato. Exato. Jesus fica 40 dias jejuando no deserto. O diabo chega lá e diz bem assim, resolve logo isso aí, cara. Manda essas pedras se transformar em pão se tu é o filho de Deus. É. Aí depois outra tentação, né? Se tu é realmente o filho de Deus, te atira daqui para baixo. A tua palavra diz que os teus anjos vão te pegar antes de tu cair no chão. Não, diabo. Também está escrito na palavra, não tentará o Senhor teu Deus. E o senhor veja que é algo muito, muito sério, que a gente comenta muito lá na igreja, é que assim, o diabo vem com a palavra. É isso aí. Então, se você não estiver muito ponderado, com domínio próprio e muito alinhado, palavra e presença de Deus, você pode ser enganado na hora. Né? E é algo que a gente muitas vezes tenta esclarecer ou algo parecido e as pessoas ainda ficam assim, né? É verdade, porque... E a solução imediata, né? Sim. Ele vem com a palavra da solução imediata que todo mundo está buscando. Mas o maior ainda, a maior tentação que eu acho, que as pessoas caem nessa tentação, é na mente, né? É. Desde o tempo que Adão e Eva
conheceram o bem e o mal tá dentro da gente. Certo. O bem e o mal tá dentro da gente. É uma coisa assim que eu falo para as pessoas, às vezes eles escandalizam, pastor. Sim. Porque o diabo fala dentro da gente e Deus também fala dentro da gente, a todo momento. Exatamente. Não adianta o cara achar que agora eu sou de Deus, em nome de Jesus, tudo certo, o diabo... Não, o diabo vem e fala. Aí sabe qual que é a tentação do diabo, Amarildo? A tentação do diabo principal não é transformar pedra em pão, não é dar todos os reinos do mundo, não é isso aí. A primeira tentação do diabo é uma pergunta para Jesus, sempre a mesma pergunta. Se tu é realmente o filho de Deus, faz isso. Se tu é realmente filho de Deus, faz aquilo. Se tu é realmente filho de Deus, por que está passando por isso aí? Por que está passando fome? Por que está acontecendo isso aí contigo? Se tu é filho de Deus. Aí ele vem com essa enganação. É isso que as pessoas elas acabam caindo em tentação por causa disso. Porque o diabo vem lá, ó. Alimenta. Se tu é realmente filho de Deus, por que o milagre não está chegando lá na tua casa? E eu faço a citação lá na igreja, eles dão risada, né? Eu digo assim, tem o diabinho e o anjinho no nosso ouvido. Né? E qual é o que você está escutando? Entende? É igual aquele do pica-pau. Exatamente, é a citação que eu faço. Essa mesma citação. Essa, sabe? Porque aí vem o detalhe. Não, você está conseguindo discernir o que é a voz de Deus? Você está conseguindo perceber o que Deus tem falado contigo? Ou você está escutando o inimigo? Né? Porque daí, claro, e eu ainda digo assim, não esqueça que ele vem e vai querer te trazer algo que parece ser de Deus e parece ser muito bom aos seus olhos. Mas Deus não trabalha dessa maneira, não. Não esqueça que Deus quer trabalhar de uma maneira onde Ele possa te transformar, te modelar e que Jeremias 18 se cumpra. Entende? Verdade. Só que daí o que fica fácil? Eu recebi minha bênção hoje no primeiro culto e eu vou para casa, não preciso mais aparecer. É verdade. Delicado isso. Delicado. É as dificuldades do dia a dia, né? Verdade. Dificuldade do dia a dia. Ah, mas que às vezes tem que ir pro culto e botar capacete, isso é verdade. Olha aí. Eles brincam que tem dias que eles colocam o capacete para chegar lá. Não é assim. Cada paulada. Não é assim, não. É tudo folia deles. Certo. O pastor, nessa questão aqui que a gente está conversando, que é uma questão muito delicada, que como pessoas que cuidam de outras pessoas, e a gente não tem só o fator cuidar de pessoas psicologicamente falando, mas tem o fator espiritual, o fator religioso, né, o fator de testemunho, que a gente tem que ser um testemunho onde a gente vai, o fator de mais o diabo tentando a gente todo dia e mais a gente se esforçando e mais aquela coisa de ser homem e ninguém ajudar a gente, aquela coisa toda. Isso, para todos os pastores, traz um cansaço e um esgotamento. Chega uma hora que você se depara com isso aí, de verdade. Eu queria saber como vocês lidam com isso aí, com essa questão. Deixa o irmão Amarildo responder essa. Depois eu vou. Vai lá, Mario. Então, né, eu tenho comigo aquela palavra, né, sobre quando Jesus falou, vamos para outra margem, né, e daí teve toda aquela tempestade, aquela situação ruim, né. Eu sempre costumo dizer que é impossível na vida da gente, a gente não vai caminhar do berço à sepultura sem passar por tempestades, né, sem passar por esses momentos. No ministério, eu imagino que a maior tempestade é quando vem esses pensamentos que parece que você não está vendo nada, parece que nada está acontecendo, parece que você está pregando só para as cadeiras, porque você prega, fala, repete, diz, falam que, pastor, tu está batendo muito nisso, o senhor está repetitivo. Tá, mas se está repetitivo, por que não faz? A igreja do vizinho é melhor? Isso mesmo. O pastor Talvez da internet é sempre melhor. Claro. Porque é fácil, né? Agora vem o inverno, né? Dá só conectar, né? Então, né? Devia dos fatos dessa situação. É esgotante, é cansativo. Eu tenho isso, né, comigo. No meu caso, eu tenho a oportunidade, eu tenho a chance de ter o pastor Túlio, além de ser o meu pastor, ele é meu amigo. Ele cuida de mim, ele cuida da minha família. Ele tem uma palavra, ele tem... então, assim, eu também busco na palavra esse firmamento, porque muitas vezes a minha esposa, a minha mãe, a minha mulher,
eu não tenho como, nós não temos como desabafar com eles. Uma que você pode trazer o jugo, o peso para casa, porque elas podem ficar tristes, elas se entristecem porque elas não têm o mesmo discernimento que nós temos de certas coisas. Então tem coisas que eu não tenho como contar para ela, para minha esposa, porque a minha família hoje é minha esposa e minha filha, né? A minha mãe é a família que eu vim, mas a família mais importante da família que eu vim é a família que vem de mim. Sim. E eu não vim de uma família curada, né? Então uma família curada precisa vir de mim. Isso que eu tenho que fazer, isso que eu foco hoje. Sim. Então, eu não posso, em momento algum, esquecer que eu tenho pessoas para liderar, uma igreja para conduzir, ajudar a conduzir, mas que eu tenho uma casa e uma família. Coisas que o meu pastor, né, pastor Túlio, me pondera desde o início. Eu lembro que ele dizia, meu irmão, olha só, é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas, vê ali elas agora. Eu estava sempre com ele ali, tirando dúvidas e buscando né... porque o homem é uma enciclopédia, né? E aí vamos lá, e eu buscando, e ele disse, meu irmão, marido, agora eu vou deixar você ali com suas meninas, e você coisa. E um dia ele chegou, me botou sentadinho, conversou e me ponderou e disse, olha aqui, marido, eu sacrifiquei minha casa, minha família, e eu não quero que tu faça isso. Porque se eu fizer isso, aí é mais um peso, né? Então, eu tendo a minha casa estruturada, eu cuidando, sabendo não levar para casa as coisas, sabendo ter essa estrutura, é um problema menos que eu vou precisar carregar e ir lá e corrigir. Mas assim, eu hoje, no momento que eu estou passando, o que eu faço? Eu vou dizer o que eu faço nesse momento. Hoje eu estou passando por algo, eu estou com um problema, eu estou com aquele peso espiritual, que é o quê? A vontade de parar, a vontade de desistir, eu não sei, porque eu tenho. Às vezes dá. Eu acredito que faz parte da carne o cansaço, né? Mas eu nunca, né? Hoje em dia, graças a Deus, o Espírito sobreveio sobre a carne. Hoje nós dominamos, né, a nossa carne, graças a Deus, né? E então eu hoje me deparei, eu tenho um alicerce no meu pastor. Amém, Hoje eu descarrego nele. E ele daí, né, vai ver o que vai fazer. Quis ser pastor, né? Deus ungiu, Deus deu a unção do pastorado, vai buscar, né? Então eu tenho muito nessa hierarquia, sabe? Com certeza. Então é isso que eu me faço hoje. Quando o momento aperta, a crise aperta, sim, por quê? Porque as pessoas são ingratas, as pessoas são intolerantes, hoje é muito mimimi, você tem que pisar em ovos para poder explicar que, olha, aqui você é casado com essa, você não pode sair com essa aqui. Você tem que falar até com jeito isso. Não, coisas básicas tem que estar. E entender que é uma alma preciosa para Cristo. Que naquele momento está sem entendimento, está querendo agir de uma maneira errada, mas nós estamos ali para fazer a diferença. Né? Se chegou até nós para que nós possamos aconselhar, nós estamos ali para fazer a diferença. E é uma alma preciosíssima que Deus colocou no nosso caminho. Né? Cuidado pastoral, a paciência, né? Longanimidade. Meu Deus, o fruto do Espírito Santo. Eu acredito, eu creio muito nisso, que o pastorear é colocar a nossa dor no bolso e cuidar da dor do outro. É cuidar do ferimento do outro enquanto o nosso ainda sangra. Forte, né? É verdade. Então, assim, eu tenho isso. Eu hoje, quando me deparo com pessoas ingratas, me deparo com situações, eu tenho em mente isso que o pastor disse, né? Que é uma alma preciosa para Deus. Quando eu estou saturado, explodindo, como aconteceu essa semana, eu mandei uma mensagem. Na verdade, eu não estava mandando, eu estava esperando ele me mandar algo ali, porque eu não queria, né? Às vezes, bastante coisa. E daí, depois ele me respondeu, nós somos amigos. Você tem que me falar, você tem que me mandar, você tem que me dizer. E aí eu disse, pastor, hoje eu estou assim, assim, assado. Sabe? Falei para ele, hoje eu estou que qualquer pé de galinha dá uma sopa. E daí ele me ponderou, ele disse, né? Falou sobre o momento glorioso que estamos vivendo, sobre tudo maravilhoso que Deus está fazendo. Sim. Falou até sobre a nossa própria vinda para o podcast aqui para gravar. Então hoje eu me agarro nele. Sim. Hoje ele é o meu alicerce, sabe? Ele é o meu pai na fé, ele é meu pai espiritual. Benção. Então eu tenho essa opção. Mas aí agora vamos ver ele, eu não sei o que ele faz daí. Aí agora há um detalhe, né, pastor? Então, assim, muitas situações, não é porque a gente é pastor que nós somos um super-herói. Não. Aqui corre água e sangue, né? Então, o que ocorre? Eu, quando chega uma sobrecarga, uma situação contrária, né? Hoje, eu aprendi a neutralizar minha casa.
Então, quando chega uma situação contrária para mim, que eu me abato, eu me escondo na igreja. No sentido seguinte, eu vou para a igreja, ou no quarto de oração que eu tenho em casa, vou para lá, e ali eu converso com Deus. E ali, só que assim, da mesma maneira que eu vivi o milagre com a Ariela, eu chego ali e coloco a minha vida para Ele com o coração aberto. Eu sei que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que o Senhor permitiu isso acontecer. Só que o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe que isso eu não cometi, ou isso eu não fiz, ou o Senhor sabe, fulano de tal quer sair. E o Senhor sabe que aqui Eu é o acredito, lugar pastor, dele. que aqui não tem, aqui na Cristo Vive, ninguém quer sair. Não, Daí é só ele lá não, que acontece. ele não vai entender, é só Só lá. só na É serra. só lá na Serra que É só essas aquela coisas região acontecem. lá. Só pra... E daí o que ocorre, né? Ali eu apresento para Deus. Sim. Porque como eu tento ser muito pai. Eu tento ser muito pai. Alguns amigos pastores dizem que isso é uma loucura. Né? Mas eu creio que foi a maneira que, diante daquilo que eu relatei, que na hora que eu precisei eu não tive um pastor. Então eu tento ser e prometi para Deus, quando eu me coloquei disponível ao Senhor, num monte de oração, em 4 anos, eu disse, Senhor, eu serei diferente do que aquilo que eu tive. Entende? Então, naquele momento, eu assumi um compromisso. Então, quando eu vejo uma ovelhinha querendo se desgarrar, seja problemática ou não, naquele momento eu choro aos pés do Senhor. E naquele momento é onde mais me atinge. Olha só. Não é a perda financeira, não é uma situação, de repente, de um aperto. Não. É quando eu visualizo uma situação dessa. Quando chega uma mensagem, quando é algo que parece que eu não consigo reverter, eu vou ali e me atiro nos pés de Cristo, porque aquilo pesa para mim. Isso é um peso. Sim. E ali, ou até mesmo o tal de mimimi, Tá. eu chego e apresento para Deus. De coração aberto, peito estufado. Pai, está aqui. O Senhor diz em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino do céu, sua justiça. A sua justiça eu entendo como o Senhor me socorreu no passado, o Senhor me socorre hoje. É o seu Espírito Santo que peleja a minha causa. Eu entendo dessa maneira porque foi assim no passado. Sim. Quando ele pelejou as causas de injúrias, calúnias, difamações. E aí o que ocorre? O Senhor está nas suas mãos. E aí muitas vezes estou ali, quebrado, triste, aborrecido. Tenho sim os amigos, muitas das vezes chamo o marido, a gente conversa, só que tem situações que eu não tenho condições de repartir, né, porque é algo, né, que muitas vezes são coisas pessoais que chegam, né? E aí o que ocorre? E desanimam, né? Então ali eu apresento aos pés de Cristo. Tenho os pastores amigos, como eu disse, que muitas vezes a gente pode conversar, mas chega a situações que é você e Deus. Sim. E ali algo tremendo acontece. Porque Deus derrama do céu um versículo bíblico, uma passagem, um personagem bíblico. Naquele momento ele acalenta o meu coração. E em seguida, 10 minutos, 15 minutos, eu saio do ambiente, recebo uma ligação, uma mensagem, dizendo assim, pastor, lembra de fulano de tal? Estava com diagnóstico tal? Lembra da fulana com câncer no fígado, desenganada, em casa, já sem trabalhar, sem isso? Pastor, lembra que o senhor desafiou a que ela viesse para a oração e ela fosse fazer o exame? Pastor, essa mulher foi curada. Não apareceu mais nada. Poucos dias agora, pastor, lembra da fulana de tal com um caroço na cabeça, assim, assim, assado? Lembro. Pastor, só para lhe avisar, ela chegou na sala de cirurgia. Quando foram examinar, não tinha mais nada. Repetiram os exames, está curada, pastor. Glória a Deus. Aí, através disso, dá aquele up, a fé renova, sabe? É como se eu desse uma batidinha no guarda-pó e seguisse de novo. Sim. Entende? Então, essa é uma forma que Deus trabalha na minha vida, sabe? Diante das minhas limitações, minhas debilidades, Deus trabalha dessa maneira, porque Ele sabe o que precisa ser tratado e ainda não foi. Então, dessa maneira, e aí eu vou e sigo. É onde a missão ganha um propósito, né? Onde tu consegue poder se animar durante a missão. Exato. O propósito é bem fácil de viver. O propósito, a gente vai lá na igreja, adora, prega, canta e faz, acontece, dá glória a Deus, as pessoas são curadas. Mas na missão, que é o lugar onde a gente sangra, na missão, onde é o lugar que a gente se incomoda, na missão onde a gente recebe uma mensagem que desanima a gente, na missão, essa é a missão.
a missão, nem Jesus, com toda essa humanidade poderio dele que ele mostrou, quando ele viveu todo o propósito é lindo. Sim. O propósito é lindo, Jesus curou todo mundo e multiplicava o pão e o peixe, tá tudo certo. O propósito é lindo, cara, de viver. Agora, quando chegou na parte da missão, que ele tinha que sangrar, ele foi lá e orou, né? Cara, se possível, passa de mim isso aqui, esse cálice, mas todavia seja feito tua vontade. Mas ele orou. Se possível, o que for, que eu não preciso viver a missão, que eu viva só o propósito, né? Domingo, então, acontece, né? Domingo, sábado, Antônio Prado, domingo em Vacaria. Como nós passamos a Páscoa ali, então foi ministrado todo o processo de Cristo com o teatro, tudo. Então eu disse assim, vamos para outra parte agora? Nós vamos falar nesse domingo, que era a Santa Ceia, nós vamos falar agora somente sobre o processo. Deus trouxe algo sobre o processo. Daí ainda estava o sepulcro do teatro num lugar e a cruz no outro. Daí você já imaginou? Nem vamos falar sobre descer num ventre puro de Maria e toda aquela caminhada e aos 30 anos. Não, nem vamos falar nisso. Só da cruz até o sepulcro aqui. Você já imaginou esse processo aqui? Que durou poucas horas? Você já imaginou o tamanho do processo que era para Jesus? Né? Então, como o senhor falou, a missão ali que é o detalhe. A missão é ruim, porque tem pessoas que elas só vivem a missão. Elas não conseguem contemplar o propósito e elas perdem o sentido da vida vivendo só sangrando. Cara. Exatamente. Elas só estão no lugar de sangramento, só no lugar de incomodação, só no lugar de peso. E se elas não têm esse alívio, esse propósito, elas se perdem dentro daquele propósito ali. É pessoas perdidas, pessoas que não conseguem chegar a lugar nenhum. Não conseguem mais enxergar a mão de Deus. Só sofrendo. Só sofre. Só sofre. Verdade. Só sofrendo. Só sofre. Verdade. Não consegue enxergar a mão de Deus em pequenos detalhes, daí grandes situações já começa a viver um karma e ali dali a pouco para. Infelizmente, terrível. Pastores, nós indo para o nosso finalmente aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo muito bom, né? Eu queria deixar duas perguntas aqui, que é uma pergunta muito importante. Qual conselho vocês dariam hoje para alguém que está começando ou também para alguém que está pensando em desistir, e alguma coisa que vocês pudessem falar para a igreja hoje, a igreja de Jesus em si, né? Que é a igreja de Jesus, ela traz essas coisas da missão, mas é o que mantém a gente de pé no ministério, né? É aquilo que é o propósito da gente, é a igreja de Jesus. Às vezes a missão um pouco acarreta a gente, né? E a gente entra nesse processo de a gente chamar os outros de mimimi, de a gente xingar as pessoas, a missão ela requer aquilo ali da gente, mas o propósito nosso é aquele ali, é cuidar da igreja de Jesus, né? Então se a gente não tiver aquele propósito e não viver a missão, as coisas parecem que não se completam, né? Seria muito fácil daí, né? Qualquer um faria, né? Não seria um chamado pastoral, né? E dentro dessas duas perguntas também, se vocês têm mais alguma colocação que vocês anotaram aí, que acham importante a gente compartilhar antes do nosso final, eu quero deixar em aberto para vocês fazer essas colocações aí. Pode só me repetir as duas perguntas ali, então? Qual conselho vocês dariam para alguém que está começando no ministério ou pensando em desistir? Bom, eu tenho uma convicção porque eu vivi isso. O conselho que eu dou, olhe somente para Cristo. Amém. Olhe somente para a cruz. Eu não sei quem está assistindo, eu acredito que você já deve ter percebido que a partir do momento que você tirar os olhos da cruz, que você tirar os olhos da grandiosidade de Deus, você desanima. Pode fazer uma observação, para e reflete e vê se não é verdade. Por isso, olhe só para a cruz, olhe só para Cristo, não olhe nem para a esquerda e nem para a direita. Amém. E aquele que está pensando em desistir, pare e reflita se algum tempo atrás não viveu situações muito piores e adversas dessa que está vivendo hoje e nem lembra mais. Talvez isso que você está passando hoje é o dedinho da mão, do braço inteiro que você já superou.
e você está pensando em desistir. Então, é sobre isso. Olhe para aquilo que Deus já fez na sua vida. Se Deus já fez milagre na sua vida, se Deus já realizou sonhos, se Deus já fez inúmeras situações adversas se tornarem a seu favor, por que agora você quer desistir porque acha que Ele não fará mais? Por que você acha que Deus parou? Eu quero dizer também que para quem está querendo desistir porque Deus está demorando, eu quero dizer que Ele não está demorando. Ele está caprichando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Bom, aquele que está iniciando ou desejando iniciar, principalmente se for um exemplo assim na área pastoral, né? De repente chega aquele profeta, aquela pessoa que vem fazer uma visita na igreja, te visualiza ali, né? Recebe uma revelação dos céus sobre o teu ministério. Né? Chega ali e chega e te revelas, não, você é um pastor, eu já visualizo você como um pastor, como um bispo, como um apóstolo, amém por isso. Eu aconselho, aguarde o tempo de Deus. Não apure o processo para que você não se frustre no propósito. É algo que eu ensino e é algo que eu digo. A promessa existe, amém. Toma posse e já segue orando. Mas sempre nas tuas orações apresente, Senhor, ser feita a vossa vontade no seu tempo correto. Algo que eu ministro sempre sobre os meus, o Amarildo sabe disso. Então o quê? Aguarde o tempo de Deus. Quando você tiver, sim, a palavra, uma palavra, quando você tiver o sim de Deus, amém. Se você ainda possui somente o não de Deus, e ele vem de Deus, amém por isso. O não de Deus é abençoado. Mas aguarde o tempo certo. Não queira apurar nada. A pessoa que de repente está pensando em desistir, nós já provamos tantas coisas do mundo. Estivemos no mundo, experimentamos situações, vivemos situações, e lá nós estávamos sozinhos. Alguns amigos aparentes que seguravam na nossa mão enquanto tudo estava bem, e depois voltava para casa, e muitas vezes para chorar no colo da mãe, do pai. Então, você que está pensando em desistir, você já experimentou o mundo. Agora nós possuímos um Pai Celestial. Nós possuímos um Deus que nos ama com um amor imensurável. Um Deus Filho, Jesus Cristo, que se entregou com aquele amor imensurável na cruz do Calvário para que nós fôssemos livres. Será que não está faltando somente uma entrega genuína? Não, pastor, mas eu estou indo, eu vou na igreja, eu sou um dizimista fiel, eu tenho fidelidade, eu estou lá em todos os cultos, mas eu não vejo nada. Não, mas peraí. É um conjunto de situações. E uma delas é o tempo de Deus. Siga firme, porque enquanto você está debaixo das asas, da sombra do Onipotente, ali Ele está cuidando, e você nunca esteve só. É o que promete a palavra. Glória a Deus. Então, eu quero dizer para você que de repente pensa em desistir, parar, algo assim, não solte as mãos de Deus. Você já experimentou tudo do mundo. Glória a Deus. Então vamos se agarrar mais e mais. Aí sim que eu preciso me agarrar nas mãos de Cristo e seguir olhando sim aquela promessa e o propósito que foi feito no início de tudo. Quando consigo entender e consigo visualizar em pequenos detalhes o cuidado de Deus, eu vivo grandes momentos. Agora, enquanto eu não consigo ser grato no arrozinho e feijão, como que Deus me colocará no muito? Como que Deus me fará sair desse marasmo se eu não consigo ser grato? Então, a primeira coisa, exerça a sua gratidão, se agarre às vestes do Senhor Jesus e vamos avançar. Avante em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Isso aí. Deus. Um baita conceito. É verdade. Glória a Deus. Aquela câmera ali está focando em vocês. E agora, antes de a gente fazer o nosso término, eu queria que a gente fizesse um corte ali naquela câmera. O microfone de vocês, a câmera de vocês. Eu queria que vocês falassem uma palavra hoje para a igreja. Jesus é o caminho, de Vacaria e de Antônio Prado. Se deixasse um abraço para a família de vocês, para a igreja. Algo que possa ficar gravado, depois possa ser revisto pela igreja. Uma palavra de carinho. É com vocês.
igreja amada do Senhor, igreja a qual eu tenho a honra de poder estar caminhando lado a lado ao pastor Túlio. Eu quero deixar uma palavra, mas é uma palavra mesmo. A palavra é persevere. Persevere na oração, persevere na obediência, persevere na comunhão. Siga acreditando que Deus é maravilhoso sobre a vida de vocês. Eu quero dizer também que Deus está cuidando de vocês. Eu quero dizer que eu sou grato a Deus, eu louvo a vida do pastor Túlio, eu louvo a vida da minha esposa Aline, minha filha Angelina, a minha mãe Lourdes, o meu pai Amarildo, e dizer que tudo isso que eu vivo hoje não é mais para mim. Chega um momento na vida do pastor, do evangelista, do homem de Deus, que nada mais é sobre nós. É sobre vocês. É sobre o ministério, Jesus é o caminho. E lá em Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus é infinitamente mais poderoso para fazer mais daquilo que você mesmo, meu irmão, minha irmã, obreiro da Jesus é o caminho, desejou, sonhou, possa visualizar. Nós estarmos aqui hoje não é sobre mim, não é sobre o pastor Túlio, é sobre cada um de vocês, é sobre cada um que é a igreja do Senhor. Eram essas palavras que eu queria deixar, e o meu agradecimento ao pastor Manassés. Novembro, se Deus quiser, vamos para São Paulo de novo. Glória, vamos junto fazer umas compras. No pula-pula que nós fomos lá, né? Busca. Tu viu? Me lembrei, né? Bênção de Deus. Muito obrigado mais uma vez e que Deus abençoe grandemente a Cristo vive também, né? Amém. Amém. Pastor Túlio. Bom, então aqui eu quero, nesse momento, deixar um agradecimento especial a cada obreiro, cooperador, membro, visitante da Igreja Jesus é o Caminho. Eu sempre falo para todos que nós somos uma família. Todos juntos somamos de uma maneira gloriosa para viver o sobrenatural dos céus. João 11:40 diz: se creres, verás a glória de Deus. Quero agradecer aqui a minha esposa, a minha filha, né? E eu quero agradecer a cada um de vocês. Estamos aqui nesse momento gravando esse podcast, gravando, né, essa conversa maravilhosa, e nós visualizamos esse momento aqui como honra de Deus por cada um de nós, e vocês fazem parte disso. Muito obrigado, Vacaria, muito obrigado, Antônio Prado, obrigado por cada um de vocês que sempre estão em oração por todos nós. Que Deus abençoe a cada um e que essa família possa seguir muito mais firme e alinhada à vontade de Deus, em nome de Jesus. Quero agradecer também ao pastor Manassés, esse momento glorioso, né? A toda a equipe aí que está por trás das câmeras aí, né? Deus é maravilhoso. Muito obrigado por essa honra de nós podermos estar aqui juntamente com vocês. Muito obrigado. Sou grato pela vida de vocês, fazer esse esforço de estar aqui com nós nesse dia tão especial. A união de propósitos, né? A união onde Deus prepara tudo de uma maneira extraordinária que a gente nem pensa, né? Então eu fico muito grato por ouvir esses testemunhos de vocês, porque isso é uma injeção de ânimo para mim. Ouvir o que Deus fez na vida de vocês e ver que Deus é poderoso, cara, para resgatar a pessoa que está lá no mundo jogada e daqui a pouco ela fazer um baita de um evangelista, né, um pastor dentro da casa de Deus. Isso é uma coisa extraordinária, né? Demais, né? Então, grato a Deus por esse momento de disponibilidade de vocês, de a gente poder estar junto. É uma comunhão e uma honra muito grande para mim. Amém? Então, nós despedimos aqui do nosso episódio de hoje e também agradecendo a grande família Jesus é o Caminho. Família Jesus é o Caminho, igreja em Vacaria, em Antônio Prado. Meu abraço também para todos vocês e por vocês hoje também disponibilizarem os pastores para estarem aqui conosco nesse dia tão especial. Um grande abraço para vocês e Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Isso aí.